eu te dou graça, e graça, Senhor, e graças Deus, Senhor, e Jesus. Porque grande és tu, maravilha. Diga, não há outro igual. Oh, aleluia. Não há. Porque grande. Levanta tuas mãos e declara: maravilha. Não há outro igual. Tu estás aqui, Jesus. Não há outro igual a ti, digno, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque Ele está aqui nessa noite. Ele realiza na tua vida o que tu não podes fazer. Não, 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 não há. Não há outro igual a ti. Vem Deus, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Te adoramos. Oh, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual, não, não há outro igual, não há outro igual a ti. Ao único que é digno. Diga. Ele está aqui nesta noite. Proclame. Vem, Jesus, ainda mais. Ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível,
mas rei, a Ele ministramos o louvor. Diga outra vez: ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele, diga, ministramos o louvor. Coroamos, aleluia, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos as mulheres e o coral. Digo ao único que é digno, ao único, aleluia. Levanta tua voz, tuas mãos e declare a honra e a glória, oh, aleluia, a força e o poder. Vem, Deus. Vamos dizer: ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser, consagramos Jesus, consagramos a Ti, consagramos no nosso ser a Ti. Aleluia. Senhor, nesta noite nos humilhamos diante de Ti e Te adoramos, Senhor, e desfrutamos da Tua presença e sabemos que a Tua presença é o que faz a diferença nesse lugar. Ministra, Senhor, pela Tua presença o Teu socorro esta noite. Ministra, Senhor, o Teu milagre, a Tua cura, a Tua bênção sobre cada vida que está aqui. Toca-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Ainda mais, Senhor, declaramos Tua presença e o diabo derrotado esta noite, amarrado nesta cidade. E Tu libera esta noite, Senhor, tocando vidas, curando, fortalecendo famílias. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Cristo oramos. Amém? Vou dar um forte aplauso ao Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Importante estarmos juntos e cremos que o Senhor está presente nesse lugar. Deus está conosco esta noite. Abra comigo a tua Bíblia em Lucas capítulo 6. Lucas 6, versículo 17. Lucas 6, 17 diz assim: naqueles dias retirou-se para, aliás, 17, e descendo com eles parou numa planura, onde se encontraram muitos
discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados. De suas enfermidades também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Quantos creem que o Senhor está aqui esta noite? Levante a sua mão. Quantos creem que Ele tem poder para fazer um milagre na sua vida? Quantos esperam um milagre de Deus esta noite? Muito importante a fé. A Bíblia diz que fé agrada a Deus. Mas a nossa fé, ela está baseada nas promessas de Deus. E quando nós lemos textos bíblicos como esses, nós aprendemos princípios para a fé. Amém? Aqui diz que Jesus, descendo com eles quem? Com os seus 12 discípulos, com os apóstolos que ele havia escolhido. Ele estava antes no monte, ensinando os seus apóstolos, instruindo eles, designando eles para o ministério, dando a eles orientações, e depois ele desce com eles dizendo de uma forma prática: venham comigo para aprenderem agora, né, como é realmente na prática. Jesus, em outras experiências também, ele fez o mesmo. Ensinou os seus discípulos em lugares reservados. Ele teve um momento com os seus discípulos em uma casa. E depois ele saía com os seus discípulos para estar no meio da multidão. É como se faz hoje. Nós, pastores mesmo, temos um momento com nossos obreiros, onde estudamos a palavra, onde damos algumas instruções e depois saímos para o campo, saímos para o trabalho. Nós tivemos, inclusive, no começo desse mês, uma linda reunião de pastores de toda a grande Porto Alegre. E vamos repetir de novo agora, no dia 2. Onde estamos orando e buscando a Deus e depois incentivando, né, animando para que os pastores e os obreiros saiam ainda mais para o campo. Mas aqui diz que Jesus, depois que desceu com os seus discípulos, ele parou numa planura. E ali muitas pessoas estavam para ouvi-lo e para serem curados. Seguidores dele, pessoas que já vinham seguindo ele de outros locais e de outros momentos, que são chamados de discípulos, e outros novos que começavam a ter um contato com o Senhor. Nós temos nesta noite aqui também pessoas que estão acostumadas a virem nesta localidade, nesse salão, e quem sabe temos também hoje à noite aqui alguns visitantes, ou que estão vindo pela segunda ou a terceira vez. Quem está hoje pela primeira vez? Legal. Quem começou a vir esse ano aqui? Levante a mão. Então nós temos várias pessoas que são recentes aqui. Então Jesus, ele desce com os seus discípulos e encontra uma multidão em um lugar plano, em um lugar onde as pessoas podiam se acomodar para ouvi-lo. É interessante, você vai ver que o Senhor Jesus, ele sempre procurou lugares, né, de bom acesso e também lugares onde as pessoas podiam se acomodar. Na multiplicação dos pães, diz que Jesus orientou os discípulos para que as pessoas se assentassem no gramado. Diz que tinha um bom gramado na multiplicação dos pães. Se assentem na grama. Como nós temos hoje aqui um bom lugar para nós, né, nos assentarmos. Tem lugar para todos aqui hoje. Agora, o que eu quero chamar a atenção nesta noite é o que Deus tem falado para a minha vida. É o que aconteceu comigo quando eu percebi o amor de Deus, o carinho de Deus e o quanto Ele investiu no seu Filho, o enviando para a terra, tornando a nós algo possível. Primeiro a nossa salvação e também tornando a nós o possível termos Ele presente sempre conosco para desfrutarmos do seu poder em nossa vida. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento aos incrédulos. Então existe uma cegueira espiritual, existe uma força de trevas no mundo, mas diz que Deus enviou seu Filho ao mundo como luz,
e a luz resplandeceu sobre as trevas, sem que as trevas pudessem resistir. E Jesus está aqui esta noite. Agora, o ponto que eu quero enfatizar é que nós vamos perceber que as pessoas tiveram um acesso fácil ao Senhor Jesus, aonde elas conseguiam tocar nele. E tocando nele, elas conseguiam ser curadas. As pessoas tinham facilidade de chegar em Jesus, porque ele estava perto deles. Nós temos aqui alguns enfermos, quem sabe alguns que não caminhavam, que não se moviam bem, não enxergavam. Certamente estas pessoas não conseguiriam subir ao monte. Certamente estas pessoas não conseguiriam subir ao lugar que ele estava com os seus discípulos, mas ele desceu aonde as pessoas estavam. E esse é um ponto que eu quero enfatizar esta noite. Aquilo que é impossível para o homem torna-se possível para Deus, e torna-se possível para o homem por causa de Deus. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo, quanto podemos pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera em nós. Significa, Jesus desce a um lugar plano, a um lugar de fácil acesso. Ele desce a um lugar onde as pessoas, mesmo enfermas, com problemas, até sem poder caminhar bem, conseguiam chegar. E esse é o amor de Deus. Ele vem a nós aonde estamos e nos socorre como estamos. Deus vem a nós aonde estamos e nos socorre como estamos. Eu tenho muitas experiências na minha vida, no meu ministério, de ter encontrado na caminhada pessoas que achavam que não teriam mais volta, pessoas que estavam desanimadas, pessoas que estavam paradas e hoje têm ministério, trabalham, são líderes, servem a Deus. Então, eu quero enfatizar isso. Deus é poderoso e Ele vem a nós aonde estamos e nos ajuda e nos socorre como estamos. Significa, Jesus desce com os seus discípulos do monte a uma planura, um lugar onde estavam as pessoas, dizendo para eles: venham comigo, vocês têm que aprender como é que eu faço, vocês têm que fazer como eu faço. Desde que eu entendi isso, eu passei a pregar o Evangelho e passei a me dedicar e investir para que o Evangelho se tornasse algo acessível para as pessoas, através dos meios de comunicação, através das tendas. Uma das coisas que Deus abriu nossos olhos nas tendas é quando nós chegamos numa cidade, o ginásio da cidade quase sempre é um lugar central e longe das pessoas carentes. Então Deus falou comigo: a tenda vai ser um ginásio ambulante, tu vais poder levar o ginásio aonde as pessoas sofrem. Nunca me esqueço, uma vez um senhor de um partido comunista, ele foi me entrevistar numa rádio em Pelotas em 1995. Ele já me recebeu assim com os pés meio em cima das cadeiras do estúdio. E a primeira pergunta que ele me fez foi bem agressiva. E eu fui sorridente para com ele. E ele me perguntou: e por que essa estratégia do circo? É o que diz César: dai pão e circo ao povo. Bem legal, cara. Ele era de um partido comunista que dizia pensar nos necessitados e nos pobres. Eu disse para ele: a estratégia das lonas é porque as lonas não têm porta. Nós levantamos e entra todo mundo. A entrada é gratuita e a saída também. E a estratégia é que com as lonas nós chegamos aonde as pessoas não conseguem sair. Os ginásios ficam distantes. Eu falei: o ginásio aqui de Pelotas, um está aqui na Bento, eu disse para ele. O outro, e eu fui colocando o ginásio da cidade que eu conhecia. E nós, com as lonas, vamos aonde está o povo. Trabalhamos para o povo. Aquilo me disse para mim: interessante. É assim que fazia Jesus? Eu falei: é assim que fazia Jesus. Tá bom, vai ter um espaço agora musical,
e depois o senhor tem 20 minutos gratuito para falar do seu evangelho. Lembra disso? Bom, e o cara ficou sentado, lembra? No estúdio do nosso lado, só ouvindo a palavra. E eu preguei 20 minutos gratuito. E ele, no final, fez para mim assim, ó: valeu, gostei. Gostei. Uma coisa eu aprendi, às vezes até algumas ideologias políticas, que pareciam que iam oferecer uma oportunidade para o ser humano, em vez de serem uma oportunidade, alguns se tornaram oportunistas. Se valeram, usaram das necessidades do povo e foram oportunistas. Jesus nunca foi um oportunista, ele sempre foi uma oportunidade para abençoar as pessoas através do poder de Deus. E ele está aqui esta noite para te abençoar. Então ele desce onde estão as pessoas. Ele vem aonde estão as pessoas e traz os seus discípulos e diz para eles: venham comigo. Eu tenho colocado para os nossos pastores, nós não podemos virar gerentes administrativos de uma organização. É muito bonito uma mesa, é muito bonito um gabinete com fotografia, já um gabinete com uma estante com bastante livros, é muito bonito isso, mas é mais bonito irmos atrás e buscarmos as ovelhas perdidas e pregarmos o evangelho a quem precisa. Você vai ver no livro de Atos que os apóstolos, eles não ficaram atrás de uma mesa. Eles foram pregar o evangelho aonde se fazia necessário. A Bíblia diz que Pedro, no capítulo 9, no versículo 32 de Atos, caminhava e andava por todas as regiões. Encontrou Enéas numa região e lá Enéas foi curado. Talvez até eu fiquei pensando em ficar em casa hoje. Chovendo, chuviscando, frio. E ainda esse meio ouro, meia prata, meio bronze, sei lá o que é dar nisso. O povo brasileiro numa ansiedade, né? Eu não estava nervoso, eu estava tranquilo. Quando eu fui inclusive me pentear, eu mais uma vez enxerguei meu coração pela boca. Estava light a coisa. Mas Jesus fez a diferença. Ele fez o que as pessoas não estavam acostumadas a ver. Ele disse inclusive para os discípulos de João Batista: diga para João que o evangelho é pregado aos pobres. Não quer dizer que o evangelho era só para os pobres, não. É que alguns achavam que os pobres não teriam acesso ao evangelho. O evangelho é para todos. O evangelho é para todo tipo de classe social, mas quem não tem dinheiro também pode ser abençoado pelo evangelho. Senão algumas pessoas acham que vão pagar o seu milagre. Se você contribuir, se você ofertar, você vai ser ainda mais abençoado. Mas você recebe um milagre, perdão e socorro de Deus, porque Deus é rico em misericórdia e é grande em amor. Jesus, no seu ministério, ele fez muito disso. Quando Jesus liberta aquele homem conhecido como Gadareno, no capítulo 5 do livro de Marcos, tem um fato interessante. Quando Jesus liberta um homem que era possesso de uma legião de demônios, este homem estava na região de Gadara, uma região alta, acima do mar da Galileia. Diz que depois que esse homem foi liberto, aconteceu uma coisa interessante. Os espíritos que estavam nele entraram em mais de 2.000 porcos e jogaram ele de despenhadeiro abaixo. Quando eu estive nesta região, pastor Paulo conhece, outros colegas também. Quando eu estive no mar da Galileia, eu vi uma coisa. De um lado está Tiberias, daquele lado está Cafarnaum, do outro lado está Gadara. Do lado de Gadara tem um paredão, uma montanha. Ali eu entendi por que os porcos desceram, porque eles estavam lá em cima. Aquele homem que morava entre os túmulos, que era acorrentado, que era amarrado com cordas, que vivia nu, que se cortava, não poderia descer até Cafarnaum. Aquele homem jamais iria até Tiberias.
A casa de Jesus, inclusive, por um período era em Cafarnaum. Alguns dizem que ele tinha sua casa própria, outros afirmam e declaram que ele morava com Pedro. Ou ele morava com Pedro, ou tinha sua casa própria, mas ele ficou ali por um bom tempo em Cafarnaum. Esse homem não conseguia ir a Cafarnaum, mas Jesus foi até onde ele estava. E não somente foi até onde ele estava, atravessando todo o mar da Galileia. Inclusive no meio do mar da Galileia pegou uma tempestade, como também Jesus subiu toda aquela montanha para ajudar aquele homem. Este é o evangelho que eu conheço, aonde a igreja faz esforço para alcançar o perdido. Que esforço, que dedicação temos tido nós em investimento de tempo, finanças, oração e jejum para alcançarmos o perdido. Eu percebi uma coisa quando eu comecei a pregar o evangelho. Dava qualquer probleminha, qualquer morrinho, nós paramos no caminho. Ah, não é do Senhor. Vai ser muito difícil. Vamos voltar. Jesus subiu toda aquela montanha. E é alta, hein? E ele não era um atleta. Ele era sem aparência e sem formosura. Ele não era forte que nem o Lê. Não era forte que nem o Rubem. Não era forte que nem o Paulo, atleta, assim. Quem sabe ele era que nem o Edivaldo. Mas ele sobe toda aquela montanha. E lá de cima, ele mostra o amor e liberta aquele homem. Quando eu voltei daquela viagem, eu disse: Senhor, daqui para frente, não pode mais haver obstáculos para pregar o evangelho. Me ajuda, Senhor. Me anima, Senhor. Então, o que ele faz aqui? Ele faz por este homem o que o homem jamais poderia ter feito. Ele oportuniza, ele vai até perto do cemitério que o homem vivia. Ele desce na região do homem, ele leva a vida. É a luz que estaria ali resplandecendo sobre as trevas, aonde uma legião de demônio que estava naquele homem que nunca tinha saído, saiu porque Jesus estava ali. E nós vamos ver outras histórias bíblicas. Que podemos dizer então da cura do homem do tanque de Betesda? Em João capítulo 5. Havia uma festa, que era a festa dos tabernáculos, que estava acontecendo em Jerusalém. Estavam todos naquela festa, no templo em Jerusalém, todos. E Jesus também era esperado na festa. Ele foi inclusive na festa, e até tem um relato quando ele chega no último dia, e tem aquele texto famoso, João 7, 37 e 38. Quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então, quando ele está ali, na cidade de Jerusalém, ele faz uma coisa, ele sai da festa. Ele sai da festa. E ele vai até aonde? Ele vai até o tanque de Betesda, aonde tinha um grande número de enfermos. Um grande número de enfermos. E quando ele chega naquele lugar onde estava aquele grande número de enfermos, ele encontra um homem que era paralítico, que talvez gostaria até de estar na festa dos tabernáculos. Mas como ele iria à festa se ele não caminhava? Ele era colocado no tanque de Betesda, era deixado ali, porque quando um anjo do Senhor descia e movia a água, diz que o primeiro que entrasse na água podia ser curado. Então Jesus, quando se aproximou do tanque de Betesda, viu muitos enfermos. Possivelmente ele tenha curado os outros enfermos também, mas ele se aproximou deste homem especial. E a Bíblia diz que quando Jesus se aproximou do homem, sabia quem era o homem e sabia o que o homem estava passando, porque Deus estava com ele.
Esse é um ponto. Quando nós nos identificamos com Deus, quando nós nos dispomos a ajudar as pessoas pelo poder de Deus, Deus começa a nos dar revelações. Quarta-feira à tarde, minha esposa estava junto, o Júlio estava tocando, culto de socorro e milagres da sede. Nós estamos impondo as mãos, vem uma senhora, aproximadamente 30 anos de idade, 38 anos de idade por aí, ela para na minha frente, eu oro por ela, estou orando por todos. Aquela senhora caiu tocada pelo poder de Deus. E logo aquela senhora se levantou e as pessoas que ajudam ali na parte da tarde, os colaboradores, já estavam encaminhando ela para ir embora. Eu disse, senhora, olha para mim, me dá tuas mãos. Disse, fecha teus olhos. Deus me mostrou que um vulto, que um demônio aparecia para ela. Mas eu tinha orado no gabinete em cima antes na minha sala e tinha pedido, Senhor, uma das coisas que eu te peço é dar revelação, ajuda-nos para socorrer as pessoas nesta tarde. Então eu disse, espírito imundo, demônio, que atormenta esta mulher e aparece para ela, vai embora. A mulher mudou o seu semblante, os olhos dela brilharam. E uma voz, não a voz dela, mas uma voz estranha começou a dizer palavras. E a mulher dizia, não te quero mais, vai embora, me deixa, ele está aqui, ele está aqui. Ele não está mais aqui. Quem está aqui agora é Jesus, tu vai ser liberta. Aquele demônio se manifestou. Então nós tomamos conhecimento do que acontecia. O marido dela havia se enforcado. E o demônio fazia-se passar pelo marido. E aparecia várias vezes durante a noite, durante o dia, para atormentá-la. E naquela hora que eu orei, aquele demônio apareceu para ela com a forca no pescoço. Mas foi a última vez, porque Jesus Cristo é poderoso e a libertou. Vamos dar um forte aplauso para Cristo, aleluia. Aleluia! Deus é bom. Então, Jesus, quando se aproximou do homem do tanque de Betesda, diz a Bíblia que ele sabia o que cometia, quanto tempo estava assim, 38 anos. A metade de uma vida, a melhor fase da vida paralítico. E Jesus perguntou para o homem, o que tu queres? Tu quer ser curado? O que o homem disse? Eu quero ser curado. Mas eu não tenho quem me coloque na água. Jesus disse, eu não vou te curar dentro da água hoje. O milagre veio inclusive a ti fora da água. Eu quero dizer uma coisa para ti, quem sabe tu achavas hoje que as coisas aconteceram na tua vida de uma maneira, as coisas hoje vão acontecer de outra maneira. Deus vai fazer na tua vida hoje um milagre da maneira dele. O Senhor está aqui para te tocar, para te abençoar. Jesus curou aquele homem. Eu quero enfatizar certas passagens bíblicas, para que vocês entendam nesta noite, que não é pelo esforço de vocês, não vai ser pela oferta, não vai ser pela promessa de vocês. Um dia eu estava com um homem, e ele tinha um filho enfermo, e ele me disse, pastor, se Deus curar meu filho, eu vou ser um pregador. Eu falei, meu amigo, o Senhor não precisa fazer esse milagre para que tu sirva a Ele. Tu pode servi-lo porque Ele é grande e poderoso, e Ele pode te encher com o Espírito Santo, e a cura poderá vir junto. Não se negocia com Deus. Outro milagre. Todos nós sabemos que um dia Jesus caminhou sobre as águas. Jesus, em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, tem esse relato. Antes, Jesus faz um milagre que é a transformação dos pães. Ali, né, multiplica, transforma, multiplicando pães e peixes, 5 pães e 2 peixes, ele faz milagres extraordinários, e esse é um milagre lindo, alimenta 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e aonde tem 5.000 homens, tem muita mulher e muita criança. Depois ele despede os seus discípulos, e fica orando num monte, e depois na 4ª vigília da noite, ele percebe que os discípulos estavam no mar da Galileia, em meio a uma tempestade, enfrentando um vento contrário. Os discípulos precisavam de socorro.
Mas eles não tinham bote salva-vida. Eles tinham só um bote que estava afundando. Aqueles barcos não eram muito grandes. 12 metros, 9 metros, por aí, né, Paulo? Tem um barco original lá hoje, 12 a 15 metros. Tem um barco original na época de Jesus lá, em Cafarnaum, no museu que tu pode ver. Vamos colocar nessa coluna essa um pouco maior. Em meio a uma tempestade, sem bote salva-vida, sem salva-vidas. Tem um ditado antigo, né? Água não tem galho, não tem como se agarrar. Em meio a uma tempestade, aqueles homens que estavam ali, na maioria, tinham experiências de mar, moravam na região, alguns eram pescadores, viram que a coisa estava difícil. Mas aconteceu algo. Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Eles não foram até a praia. Jesus foi até eles. Esse é o poder do Evangelho. Deus nos enxerga quando estamos sofrendo. Deus sabe a luta que estamos passando. E vem até nós e estende a sua mão. Às vezes nos sentimos meio desamparados. Às vezes em meio a uma tempestade, em meio a uma situação difícil, nós ficamos pensando, como é que eu vou sair disso? Clame por socorro. Diz a Bíblia no Salmo 57, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Vamos confiar em Deus. Vamos clamar. Vamos crer que o Senhor vem até nós, nos ajudar, vem nos auxiliar naquilo que nós não conseguiríamos fazer mais. Certamente eles não tinham mais força para remar. Estavam estressados e cansados. E chegou Jesus andando, significa fazendo o que eles não imaginavam. Deus, para nos socorrer, age da sua maneira, faz o que você não imagina. Ele vem caminhando sobre as águas e socorre os seus discípulos. E quando ele entrou no barco, diz a Bíblia que houve o quê? Calmaria. Quantas vezes a gente está cansado? Vou contar para vocês uma experiência interessante. Ontem à tarde, um colega da Grande Porto Alegre, um dos nossos colegas antigos do ministério, pastor Cristiano, me levou a Canoas para olhar um prédio novo na cidade que ele queria um prédio numa região. Escute só. Eles foram e me mostraram 3 prédios. Ele e um outro pastor da cidade. Eles têm um projeto para Canoas. Eu olhei. Eles olharam para mim e o Cristiano disse, pelo que eu conheço, o chefe não andou ainda. Eu disse, vamos indo. Paulo conhece a Matias, tem aquelas 3 rótulas, sabe ali? Na Rio Grande do Sul, as 3 rótulas. Na segunda rótula, tem a primeira depois do viaduto, na segunda rótula, quando eu estava voltando, chegando perto da segunda rótula, eu disse, Senhor, eu não creio que eu vim em vão aqui. Fala comigo, Senhor. Me ajuda. Quando eu entro na rótula, e eu viro o carro, antes de sair da rótula, eu enxerguei um prédio, meia quadra da rótula, e eu vi uma plaquinha, eu disse, deve ser alugar. Entrei e parei na frente do prédio. Disse para o Cristiano, vamos olhar. O Cristiano disse para o outro colega, foi Deus, não foi? Eu disse, por que tu disse foi Deus? O senhor orou, não orou? Eu disse, orei, Cristiano. Eu pedi, Senhor, eu não vim em vão. Se é da tua vontade, tu tens o prédio. E eu enxerguei e paramos. Como começou a igreja em Esteio? Nós temos que crer no poder de Deus. Nós tínhamos um grupo caseiro numa casa, como essa aqui começou numa casa também. E o meu filho estava vendendo um automóvel para o irmão, o dono desta casa, que tem uma loja de automóvel,
que tinha um grupo na sua casa. E meu filho disse: pai, tu me leva em Esteio? Eu disse: pá, te levo. Porque eu vou deixar o carro lá depois. Não, vou lá contigo, já vamos bater um papo com o irmão. Nós estamos chegando em Esteio. E eu passo na frente de um clube. Fechou o sinal. Eu disse: Clube Aliança. Eu disse para mim mesmo: eu vou pregar aqui. Cheguei na loja do irmão e disse para o irmão: fazer uma pergunta, eu vim só buscar meu filho. Mas Deus colocou um sentimento no meu coração. Dá para conseguir o clube para nós fazermos um culto de milagre? Ele disse: dá. Pegou o telefone, ligou, em 2 semanas estavam pregando lá dentro, 800 pessoas. Mais outra reunião, dezembro, isso foi outubro, dezembro de novo, encheu. O Lê não era pastor ainda. O Lê era o meio de campo do nosso time da igreja. Eu disse para o pastor Cristian, disse: esse cara tem uma característica boa, além de ter uma graça e um chamado, ele joga para o time. Ele não é egoísta. Eu tenho quase certeza que ele vai ser um bom pastor, porque ele vai cuidar do rebanho. Ele tem um coração. Assim começou a igreja em Esteio. E hoje nós temos, sabe quantas pessoas? Aproximadamente umas 700, 800 pessoas. 5 anos. Nós temos que crer e pedimos para Deus, para que Ele nos oriente, nos socorra e nos ajude. Quantas pessoas já foram salvas, libertas e curadas de câncer e de outras enfermidades em Esteio. Então Jesus, caminhando sobre as águas, Ele faz aquilo que não podia ser feito. É Ele quem faz. Se nós tivéssemos planejado, em 1989, fazem 27 anos que eu venho a Novo Hamburgo pregar o Evangelho. Se nós tivéssemos planejado e desenhado este salão aqui, e arquitetado tudo isso, tinha dado diferente. Nós viemos para cá tornar o Evangelho acessível para as pessoas. E Deus faz a sua obra. Eu quero dizer uma coisa para ti esta noite. Talvez tu estás pensando que o milagre está longe de ti. A solução é algo inalcançável. O milagre está aqui esta noite. A solução está aqui esta noite. Jesus Cristo está aqui. Toque nele, receba dele. Ele tem poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Quando Deus olhou para a humanidade, viu o homem morto em seus delitos e pecados. O homem não conseguia andar na sua cegueira em direção a Deus. Mas Deus enviou o seu Filho como luz. A luz resplandeceu sobre as trevas não puderam prevalecer, abriu os olhos da humanidade, mostrou Deus através do seu Filho a sua vontade, e hoje nós estamos aqui, porque o Evangelho é o poder de Deus. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Talvez você nem contribuiu essa noite. Não importa. Importa que você aproveite uma oportunidade. Que Deus te ama. Ele te toca. Ele te cura. Jesus desce aonde tinham pessoas que não tinham subido. Talvez você está aqui com uma vontade até de servir a Deus. Talvez você está aqui, como outros que eu conheço, com uma vontade de fazer a obra, de contribuir, ofertar. Uma vontade até de testemunhar, de orar pelos enfermos. Mas você não consegue. Você não consegue subir ao monte. Você tem algo que está lhe prendendo. Você está sofrendo. Pode ser até um pecado oculto. Uma atadura espiritual. Mas Jesus vem a ti essa noite. E te cura e te socorre como tu estás. Ele te abençoa esta noite. Ele te toca esta noite. Baixa tua cabeça. Feche teus olhos. Jesus disse: quando 2 ou 3 se reunissem no nome dele, ali ele estaria presente. Diga comigo: Deus, eu creio no teu amor. Diga: na tua bondade
Eu creio no teu socorro, na pessoa de Jesus. Diga: agora, Deus, eu creio que Jesus está nesse lugar, e pela fé eu toco nele, eu toco em Jesus. Aquilo que parecia impossível, Deus, diga isso. Aquilo que parecia impossível, Deus, diga isso. É possível nesta noite, por causa da tua graça, por causa do teu amor. Vamos ficar de pé. Diga: toca a minha vida, Senhor. Toca o meu corpo, Senhor. Me cura esta noite, Senhor. Faz um milagre na minha vida, Senhor. Faz um milagre na minha casa, Senhor. Ou quem sabe você até esta noite convidou alguém da sua família e a pessoa não veio. Eu quero profetizar: o Senhor vai lá e toca essa pessoa onde ela está agora. Quem sabe você deixou alguém enfermo no hospital. Eu oro para que esse enfermo seja tocado por Deus no hospital onde está agora, em nome de Jesus. Nós ministramos o poder de Deus. Há poder no nome do Senhor Jesus. Há poder de Deus nesse ambiente. Jesus Cristo está nesse lugar. Há poder para curar os enfermos. Há poder para libertar cativo. Há poder para quebrar maldições. Há poder para quebrar atadura. O Evangelho é o poder de Deus ser tocado por Cristo agora. Aleluia. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eles vinham para ouvir, porque é importante ouvir, porque ouvindo tu vais crer. Ouvindo tu vais poder abrir o teu entendimento. Ouvindo tu vais poder desfrutar de promessas. Decrete a voz do Espírito Santo esta noite. Mas toque no Senhor Jesus. Eu te abençoo agora pelo poder de Deus. Feche teus olhos. Eu te abençoo agora pelo poder de Deus. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Diga: Senhor, faz um milagre na minha casa. Faz um milagre na minha vida. Você não viria essa noite aqui com essa chuva, com atrações como se tem hoje, se você não tivesse disposto a tocar em Jesus. Você não viria se você não cresce que Ele estaria aqui hoje. Você não veio por causa de nós, você veio por causa de Jesus. Toque em Jesus esta noite. Toque nele, receba dele agora. Receba um milagre agora. Receba um milagre agora. Mantenha os teus olhos fechados. Levante as tuas mãos e diga: Senhor, eu toco em ti. Receba um milagre agora. Senhor, toca. Senhor, toca, toca, toca. Flui o teu poder. Libera a tua graça, libera a tua unção. Libera o teu milagre, Senhor. Curando, curando, curando os enfermos agora. Eu tomo a autoridade agora contra toda enfermidade, doença, de morte. Sai agora em nome de Jesus. Cura, Senhor. Cura os enfermos nesta noite, Senhor. Cura os doentes nesse lugar, Senhor. Abençoa as famílias que estão aqui, Senhor. Abençoa os lares que estão aqui, Senhor. Abençoa cada pessoa que está aqui, Senhor. Aleluia. Vem fazer milagres, Senhor. Receba a virtude do Senhor. O Senhor está presente. Nós te glorificamos. Tu estás aqui, Jesus. Oh, Jesus, tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, nós te adoramos, Senhor. Cristo, 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 tu estás aqui. Toque no Senhor Jesus, feche teus olhos, desfrute da presença de Deus. Nós ministramos a presença de Deus sobre esse lugar. E a presença de Deus é luz resplandecendo sobre as trevas. Deus me mostra a força de umbanda, de macumba, de espiritismo sendo destruídas agora, cadeias quebradas agora em nome de Jesus. Quem não vinha dormindo, quem vinha sofrendo de insônia, de angústias, seja livre nesta noite pelo poder de Deus. Seja livre nesta noite pelo poder de Deus. Seja livre nesta noite pelo poder de Deus. Livre, 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 livre. Feche teus olhos e diga: Senhor, eu te toco. Diga: tu estás aqui, Senhor. Presença do Senhor. O Espírito Santo, Ele está aqui. O Senhor está sobre esse lugar. O Senhor está no nosso meio. Toque nele. Receba o teu milagre. Receba a solução para a tua vida. Aquilo que parecia inalcançável, aquilo que parecia impossível, tornou-se possível hoje pela fé.
O Senhor está nesse lugar, o Senhor está aqui, nós nos reunimos no nome dEle. Ele é poderoso para fazer sinais, Ele é poderoso para fazer milagres. Toque em Jesus. Oh, nós te glorificamos, Senhor. Nós te damos a honra, a glória e todo o louvor. Fomos criados para adorar, fomos criados para amar a Ele, e hoje cantamos para o grande eu sou. Levante as almas com gozo ao Rei Jesus.